Olá, está no ar mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Simone Braga e hoje vamos falar sobre os novos tipos de golpes financeiros. Eles são muito comuns e fazem inúmeras vítimas todos os dias, no comércio, dentro da própria agência bancária ou em casa, já que os criminosos costumam utilizar telefone e computador como ferramentas. Para nos atualizar sobre os tipos de golpes mais comuns no momento e dar dicas de como evitá-los, nós recebemos 3 especialistas no assunto. Eu começo as apresentações com Daniel Blanc, advogado. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Simone. Obrigada por estar com a gente aqui. Também recebo aqui no nosso estúdio o André Miceli, presidente do Conselho da Infobase e coordenador acadêmico da Fundação Getúlio Vargas. Seja bem-vindo, André. Obrigado, um prazer estar aqui. Que bom, vamos falar desse tema muito importante. E também apresento aqui o Alexandre Pinto, especialista em cibersegurança. Alexandre, muito obrigada pela sua presença. Obrigado você, eu que agradeço o convite. Antes de começar o bate-papo, acompanhe agora uma reportagem. Ingrid Bart foi às ruas e ouviu a população sobre o assunto. Vinícius teve o celular furtado. Pouco tempo depois, começou a receber mensagens de criminosos exigindo dinheiro para que o aparelho fosse devolvido. Gravaram um número, tentaram criar um novo WhatsApp e depois que eu consegui reaver aquele número, começaram várias mensagens pedindo dinheiro para poder devolver o telefone, criando links falsos e por aí vai. Casos como o de Vinícius estão cada vez mais comuns. Os golpes variam desde falsos empréstimos, clonagem de aplicativos de mensagens e até o acesso a dados pessoais e fraudes em compras online. Hoje a pessoa pega com isso, vai presa, daqui a pouco a justiça vai e libera com muita facilidade. Entendeu? Então, para mim, é como se estivesse enxugando gelo. Para se proteger, é fundamental desconfiar de ofertas muito vantajosas, evitar clicar em links desconhecidos e sempre verificar as informações por canais oficiais. Minha mãe, ela recebeu, acho que foi um e-mail, uma mensagem pedindo para ela fazer um limite, liberando um limite no cartão de crédito, na verdade. Só que para ser liberado esse limite, ela deveria fazer um Pix. E aí ela fez um Pix, aí pediram mais um Pix e ela fez o Pix. E ela não recebeu o cartão e nem o limite, né? Óbvio, quando ela me contou isso, eu falei, mãe, né, acorda, porque isso aí, óbvio que seria um golpe, não existe isso, sabe? Pedir para liberar um valor para poder dar um cartão de crédito. Como sabemos, a cada dia tem um novo golpe. Daniel, o que a gente tem de novo agora aí que tem que estar atento sempre nesses golpes aí? Cada dia que passa, os criminosos eles vêm se reinventando, ou seja, os golpes que existem hoje, as pessoas, elas sabem que eles existem, mas mesmo assim elas não tomam as precauções necessárias para que elas não caiam nesses golpes. As maiores vítimas dos golpes hoje são pessoas idosas, são pessoas que não têm ainda uma grande intimidade com tecnologia. Os golpistas hoje, eles se apresentam sempre mostrando alguma coisa que o consumidor tem interesse. Então, assim, as pessoas têm que sempre desconfiar, né, de qualquer tipo de link. Nunca faça nenhuma autorização, né? E, além disso, é muito importante também fazer sempre a dupla verificação, tanto no Instagram, tanto no Facebook. Não fazer um Pix para uma pessoa desconhecida, não pagar um boleto, porque hoje em dia a gente tem aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, um golpe que é o golpe do IPTU. Eles mandam um carnê de IPTU, só que na hora que vai pagar, é tudo igual o que é emitido pela prefeitura, só que na hora de pagar vai para a conta dos golpistas. E a diferença é no código de barras, muitas vezes? Exatamente. Quem está recebendo o valor, né? Muitas vezes o código de barras está lá, está tudo direitinho, mas na hora que você vai transferir, você está passando para o José das Couves, você não está pagando nada para a prefeitura. Você vai continuar com o seu IPTU, o seu IPVA em aberto e o golpista ele vai ter o seu dinheiro e você provavelmente não vai recuperar. Sim. Agora, André, outro problema aí que a gente tem é com o WhatsApp. Super usado, né? A gente pode dizer que é a ferramenta mais usada, até que informações, né, e pesquisa no Brasil. E como é que é o golpe agora pelo WhatsApp, direto, e é constante, né? É constante. Boa parte desses golpes usam uma técnica simples que, no final das contas, é uma engenharia social. A gente tem uma visão, muitas vezes, fantasiosa de hackers roubando dados em porões, com
muitos computadores e um aparato tecnológico mais sofisticado do que boa parte das vezes acaba sendo usado. Esses criminosos usam artifícios que estão associados à crença das pessoas em alguma coisa, como, por exemplo, que a mulher que mencionou que a mãe acreditou que ia receber um cartão de crédito se ela fizesse um Pix. Então, é uma espécie de enganação, como um mágico faz, que te chama a atenção para uma coisa enquanto ele está manipulando outra. Eles levam você a acreditar que você vai ter um desconto, um benefício ou algum elemento que possa atrair sua atenção, pelo qual você está disposto a gastar alguma quantia e ou obtém essa receita diretamente ou indiretamente, fazendo com que você entregue dados, com falsos cadastros, falsas atualizações, com elementos que na prática são enganosos, mas que fazem com que você conte para os criminosos aquilo que eles precisam saber ou que você dê dinheiro para eles diretamente a fim de obter aquele benefício que foi prometido. E a questão também do WhatsApp é que eles utilizam até a foto, né, das pessoas. Eles trocam, né? Colocam a minha foto para falar com um amigo e pedir dinheiro, né? A clonagem é um elemento muito comum. O formato padrão é que essa pessoa acesse uma agenda telefônica e a partir dos contatos que estão cadastrados, ela sabe o nome da pessoa que tinha aquela agenda, tem alguma imagem dela, se faz passar por ela e normalmente começa: oi, tudo bem? Atualiza meu número. Esse aqui é o meu número novo. E aí, dependendo da receptividade, de como a pessoa começa a conversar, entra num assunto para pedir dinheiro e quando entende que está lidando com alguém que acredita naquela situação, acaba pedindo mais. E muita gente cai. Alexandre, cibersegurança. Você é o homem da segurança que vai nos livrar desses golpes? Então, a tecnologia tem evoluído bastante, né? Só que para o bem e muitas pessoas utilizam para o mal. E, independentemente da tecnologia, uma coisa que a gente tem que ficar bastante preocupado, você falou assim, vai nos dar segurança, né? Existem várias plataformas, vários softwares para você proteger seus dispositivos, sejam computadores, sejam celulares, né? Hoje em dia os celulares são verdadeiros computadores, só que num tamanho menor. Mas o principal dessa história toda é que as pessoas se conscientizem, se preparem, né? Se previnam para utilizar essa tecnologia, porque da mesma forma que tem essa evolução aí da tecnologia para o bem, tem para o mal. E na maioria das vezes as pessoas são atacadas, né? Mas elas acabam entregando, facilitando para os golpistas. Então, ele acabou de falar aqui, né, que as pessoas clonam, fazem um contato com você, dizendo, anota meu novo número. E a pessoa simplesmente o faz, sem sequer se preocupar em fazer o contato com aquela pessoa, né? A gente teve um exemplo recentemente de uma pessoa que desconfiou de um e-mail que tinha recebido e naquele e-mail dizia que, olha, o número da conta para pagamento mudou. E aí a pessoa respondeu aquela mensagem. Então, assim, ela respondeu falando com o próprio golpista. Então, não adiantou muito. Ela poderia ter, né, feito um contato real, ligado para a pessoa. A gente estava falando de pagamento de milhares de reais. Então, assim, poxa, o mínimo que a gente tem que fazer é ter um cuidado, se prevenir, desconfiar, né? Ali na matéria chegou a falar... desconfia. E essa é uma coisa básica. Então, não tem tecnologia que dê jeito se as pessoas não se preocuparem minimamente na utilização da tecnologia. Você falou aí do WhatsApp, né? Eu acho que quase todas as pessoas hoje utilizam o WhatsApp, dificilmente quem não utiliza, né? Então, tem várias formas de golpe. Tem o que eles chamam de phishing, né? Que era muito feito por e-mail, que você recebe um link, né? Olha, você foi sorteado, e tem vários motivos. Você foi sorteado, faça o recadastramento, atualize seus dados, tem uma série de motivos e as pessoas acabam clicando por mais que sejam regularmente e constantemente instruídas a não fazê-lo. Mas às vezes a curiosidade também, a pessoa clica, deixa eu ver o que vai acontecer. Com isso, aí você está meio que abrindo a porta, né, da sua casa, da sua empresa,
para os golpistas. Então, investir também em conscientização, né, na educação, o que eu posso, o que eu não posso, ajuda muito na melhor utilização da tecnologia, porque a gente pode desenvolver e implementar várias delas, mas se as pessoas também não se preocuparem em atuar da melhor forma, então a gente vai continuar tendo problemas. Uhum. Pois é, e essa questão da segurança e da gente sempre falar e dar dicas, né, para não cair no golpe. Eu caí. Vocês já caíram alguma vez? Não, ainda não. Eu já caí agora 2 meses, já em 2, né, por causa de compras de site. Né? E aí, o que eu faço? Qual é a pergunta agora, Daniel, que eu faço? Os bancos, eles já têm uma margem ou para atender os clientes? Porque no meu caso, por exemplo, eu tive a sorte das 2 vezes o banco me devolveu o dinheiro. Agora, esse caso, talvez seja não inédito, mas são poucos. Como é que fica a situação? Já existe uma padronização, né, do atendimento ao consumidor que foi lesado pelo golpe, né? O próprio Banco Central ele já regulamentou como é que deve se agir nesse tipo de situação. Então, você tem que abrir um procedimento junto ao seu banco imediatamente. E aí, o banco, se o valor ainda não estiver sido sacado, muitas vezes ele consegue bloquear e fazer o estorno. Porém, os golpistas, cada vez mais, eles agem muito rápido, porque ele já sabe que ele está suscetível a isso. E os golpes, assim, o que a gente está falando agora, os 3 têm o mesmo posicionamento em relação a isso, é que o golpe não é a invasão. O golpe, nós fornecemos o acesso, todos os consumidores, a partir do momento que clica, a partir do momento que está dando um dado mais sensível, você está dando o que o bandido precisa. A partir dali, muitas vezes, quando você faz um Pix, ninguém botou uma arma na sua cabeça determinando que você fizesse um Pix. Você foi induzido a erro, mas você foi lá, utilizou sua senha e tudo mais. Então, os bancos, eles conseguem se eximir, muitas vezes, da responsabilidade. Tem uma enxurrada de ações contra os bancos, culpando os bancos por conta de golpes que as pessoas levaram. Quando, muitas vezes, o banco está ali só para transferir o dinheiro e essa transferência do dinheiro ela só é feita a partir do momento que é acionada uma senha de segurança pessoal e intransferível. Então, é uma situação muito complicada, porque os golpes eles vêm de todas as formas. Então, muitas vezes você recebe um e-mail dizendo o seguinte, olha, vazou uma foto sua nu e se você não clicar nesse link aqui para a gente negociar um acordo, vai vazar. Você sabe que você nunca tirou uma foto nu, mas, de qualquer forma, você fala, pô, será que eu tirei algum dia na vida? Vou clicar aqui para ver, já era. Os boletos falsos, como a gente falou, cartórios de protesto, correios, hoje, como eu tinha dito para você antes de a gente começar o programa, tem sites especializados em depoimentos falsos. Então, as pessoas utilizam das crenças. As pessoas sabem, por exemplo, que não existe uma televisão de 50 polegadas a R$500. Mas aí tem um novo perfil no Instagram que está dizendo, eu tenho uma televisão a R$500, 499, tenho poucas unidades. E aí você vai ver os depoimentos, tem 150 depoimentos de pessoas falando que maravilhosa minha televisão chegou e adorei. Esses depoimentos foram comprados em outro site. Custa R$10 comprar um depoimento. E esses sites hoje, não existe um controle, não existe uma fiscalização. A partir do momento que você já acreditou, você foi levado a crer que aquilo ali tinha uma veracidade, você nem foi ver o CNPJ, você não sabe para quem você está transferindo, você não entrou no Reclame Aqui, você não fez nada. Você transferiu o dinheiro, o que aconteceu? Você não recebe. André, em relação aos dados, o que você tem dentro da tua área que você tem percebido mais agora? Cada vez mais nós vamos ter dispositivos conectados em função do 5G, dos equipamentos com internet das coisas, então os televisores, geladeiras, os carros, tudo que a gente tem tende a se conectar. E isso significa produzir dados na mesma proporção. Vamos ter dados sobre nós que vão falar sobre movimentos que muitas vezes ainda não são nem conscientes, coisas que você quer comprar, que ainda não percebeu, ainda não racionalizou, mas que uma jornada de compras de outros produtos complementares podem indicar, por exemplo. Então, a gente tem deixado muita informação por onde a gente passa, tem digitalizado o dinheiro, então o nosso consumo também é mais facilmente rastreável e a gente tem visto frequentemente um tipo de golpe chamado ransomware, que é quando os criminosos sequestram bases de dados de empresas. E essas bases de dados de empresas são muito importantes para essas organizações, podem fazer com que as organizações, inclusive, parem de operar. E
os criminosos pedem um dinheiro para liberar essa base de volta, um sequestro, só que com informações. Algumas dessas vezes, essa base retorna à sua origem, muitas vezes ela só fica encriptada naqueles servidores, aí a empresa perde o acesso àquelas informações. Outras vezes elas são transferidas e passam a estar fisicamente armazenadas num local que o hacker definiu. Esse momento de retorno, de movimentação dos dados é um momento que é bastante propenso a que esses dados sejam espalhados. E aí existem comércios na Deep Web, existe um mercado paralelo que de fato vende e compra informações das pessoas para que os dados sejam estruturados de uma maneira mais eficiente, mas também para que eles sejam utilizados diretamente. Então a gente vai vendo criminosos fazendo chantagem com as pessoas e fazendo chantagem com as organizações. Isso, inclusive, acaba também influenciando na questão da LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que veio para justamente fazer com que as empresas dessem mais proteção e privacidade a esses dados, sejam eles os dados considerados comuns ou dados sensíveis, né, que tenham uma categoria um pouco mais de preocupação. Então, assim, é super recomendado que as empresas invistam em prevenção, né, em proteção de dados, em privacidade, para que elas evitem prejuízos e danos à sua própria reputação. Tá ok, então nós vamos para um intervalo e já voltamos, não saia daí. Estamos de volta com o Câmara Rio Debate, hoje falando sobre os novos tipos de golpes financeiros. Daniel, a inteligência artificial está aí e também comprometendo bastante, né, e trazendo bastante golpes, né, estilos de golpes. Fala um pouquinho pra gente. A inteligência artificial, ela não é mais uma perspectiva, hoje ela é uma realidade. A partir do momento que a gente tem essa realidade, a gente tem a utilização tanto para o bem, tanto para o mal. Então, a inteligência artificial hoje utilizada pelos bandidos, ela facilita demais o acesso, né, aos golpes, a aplicação dos golpes. A inteligência artificial hoje você tem programas que você pode comprar através do seu celular que a partir do momento que vai captar 3 segundos de voz da pessoa já é o suficiente para que ela possa reproduzir um texto. Então, basicamente, ela capta a voz, então muitas vezes eles utilizam o que a gente chama de robocalls, né, aquelas ligações que eu acho que ninguém mais aguenta receber essas ligações durante o dia inteiro. Você fica alô, 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 sim, 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 o cara já captou a tua voz ali, ele já tem o que ele precisa para poder produzir o texto que ele desejar. Precisa, logicamente, de uma proteção tecnológica e um investimento constante de todas as empresas, bancos, para tentar evitar, mas existe também a necessidade de uma conscientização do usuário, porque se você não conscientizar o usuário vai continuar fornecendo as informações para que os golpes aconteçam. E o próprio poder público ele tem que começar a fiscalizar, né, o tratamento dos dados de uma forma mais severa, porque a partir do momento que as penalidades são brandas, muitas empresas preferem não investir em melhorias. Por que o cara vai gastar 50 milhões de reais em melhorias se ele sabe que o passivo dele, no caso de uma multa, de uma sanção, não vai passar de 5 milhões? Então, assim, o poder público precisa agir, fiscalizar e criar uma regulamentação mais severa para que a gente tente diminuir e educar a população para que a gente não viva tão suscetível aos golpes como a gente está hoje. Aquele golpe que a gente falou no início, de uma pessoa se passando por outra, dizendo, olha, anota o meu novo número, muito em breve vai acontecer com um criminoso falando através de um aplicativo de inteligência artificial que emula a voz de outra pessoa. Então, a gente vai ter que desconfiar de muito mais gente e de muito mais contatos. Esse pedaço do amadurecimento do uso é importante. Quando a gente fala desse bloco de invasões, a inteligência artificial vai ajudar a desenvolver programas, a fazer ataques de força bruta, que são aqueles que ficam testando senhas e, a partir desse teste, conseguem encontrar os passwords que são necessários para se conectar em determinadas redes ou determinadas máquinas. Enfim, a inteligência artificial vai ser um grande aliado dos criminosos também. Alexandre, a questão também que eu queria perguntar é que a pessoa geralmente está esperando um Uber, né? Com o celular na mão, ali aberta a localização, aonde vai, e muitas vezes ela é assaltada. Até mesmo quando está terminando de fazer um Pix.
também acontece. No próprio celular, o ladrão mete a mão dentro do carro, né, e tira. Como agir nesses casos? Porque aí ele leva o teu celular, está com tudo aberto ali, todas as informações, localização, banco. Já tem formas de você se proteger quanto a isso. Você pode usar, por exemplo, o aplicativo do Uber, ver só o que está acontecendo no Uber, sem necessariamente estar com aquilo ali totalmente aberto. E os principais aplicativos que podem te dar problemas, em geral, são os de banco, né? Os de documentação, porque hoje você consegue ter também aplicativos, tem por exemplo, o GovBR, que tem uma série de informações, carteira de motorista, tudo ali digital, tem uma série, né? Exatamente. As pessoas ainda insistem com a questão das senhas fáceis, né? Assim, se você for procurar estatisticamente, a senha mais utilizada é de 1 a 6, né? Pois as pessoas ainda não têm mudado. O aniversário, aquelas datas, data de nascimento, esse tipo de coisa. Exatamente. Então, a gente... mas aí, o que a gente faz? Tem que criar uma senha mirabolante, aí o cara acaba esquecendo. Já tem alguns recursos que são de múltiplos fatores de autenticação, que é você digitar a senha, e alguns até nem precisa mais da senha, mas você vai fazer um reconhecimento facial junto com uma confirmação de um recebimento de um SMS ou de um WhatsApp. Então, assim, em cada aplicativo você pode fazer isso, e preferencialmente usando questões biométricas. Isso já evita bastante coisa. Você perdeu, foi furtado o celular, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você vai ter que bloquear o e-mail, né? O e-mail é o código do telefone, você consegue bloquear isso junto à operadora. Então, assim, existe um número, um 0800 da operadora, você liga e você vai bloquear o seu e-mail, para que aquele aparelho não possa mais ser utilizado. Ele vai ser dado como perdido, como roubado. Imediatamente... E esse e-mail, só para explicar para as pessoas de casa, é um númerozinho do celular e que todo mundo tem que saber e anotar em algum lugar seguro. Porque senão... Exatamente. Ou na então, caixa, vem na caixa, mas no caixa. próprio celular também, né? Você clica ali... Só que aí roubaram o seu celular, aí então tem que ser na caixa. Celular. Então você tem que pegar... Não, mas eu digo quando você tem, você não acha na caixa, não tem mais a caixa, mas acessa no celular e anota, né? Exatamente. Entrar em contato imediatamente com o banco e fazer um registro de ocorrência. Hoje em dia você consegue fazer um registro online em qualquer lugar do Brasil. O que isso quer dizer? Porque não adianta você virar para o banco depois que você fez uma transferência, depois que se passaram 2, 3 dias, aí você fala para o banco, olha, agora que eu me dei conta foi roubado. Se você não informou, você não fez um registro de ocorrência, você não tomou as medidas necessárias para aquela situação. Então, muitas vezes o banco vai se furtar de uma obrigação de indenizar porque você não tomou os cuidados básicos, né? Ou seja, perdeu a identidade. Se você perdeu a identidade, perdeu algum documento, perdeu o celular, você tem que fazer um registro de ocorrência, mesmo que não invadam sua conta. Ok, então, agora encerrando o nosso programa aqui, vou pedir as considerações finais. Pode começar, por favor, Alexandre? A consideração final é que as pessoas fiquem bastante alertas, né? Desconfiem das coisas, se instruam a respeito da utilização da tecnologia, porque é um caminho sem volta, né? A gente está falando aí de inteligência artificial, né? E aí, consequentemente, das deepfakes, desses tipos de golpes. Está falando de phishing, de ransomware. São golpes e mais golpes, e vão ter uns que a gente, daqui a algum tempo, ainda vai tomar conhecimento. Outros, né? Exatamente. Então, é de fundamental importância esse investimento em educação, em tecnologia, em prevenção acima de tudo. Aí a gente vai ter segurança. Ok, obrigada. Daniel, por favor. Suas considerações. Tá. Assim, eu acho que a gente deixou muito claro aqui, os três já deixaram isso aqui muito claro, que as pessoas elas têm que desconfiar de tudo aquilo que não é normal, né, de um cotidiano, que as pessoas não se emocionem para clicar nas coisas, para fazer compras sem fazer uma verificação. Muitas vezes, assim, um cuidado de 2 minutos antes de realizar qualquer tipo de ação por emoção pode prevenir um prejuízo e uma dor de cabeça muito grande. Com certeza, então. André, por favor. Acho que a palavra-chave é a desconfiança. Alexandre e Daniel falaram a mesma palavra que eu tinha decidido falar quando você fez a pergunta das considerações finais. Então, desconfie de tudo. Desconfie dos e-mails, mensagens, tenta validar, cria esses instrumentos de controle, atualiza suas senhas. Esse processo inteiro dá trabalho, mas dá bem menos trabalho do que tentar recuperar o dinheiro depois.
Agradeço a todos vocês a participação hoje aqui para falar desse tema tão importante. Muito obrigada. Obrigado a todos pela participação e não esqueça, a programação da Rio TV Câmara pode ser acompanhada pelo canal 10.3 da TV aberta e ao vivo pela internet. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.